Regresso com a segunda parte da noite informativa. Esta noite, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, é o convidado da diretora de informação do Porto Canal, Stella Machado, numa edição especial Legislativas do Protagonista. Damos continuidade aos protagonistas especial legislativas. O de hoje é o líder da Iniciativa Liberal, cabeça de lista por Braga. Rui Rocha é meu convidado. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. E estamos no rescaldo ainda de um conselho do partido, o Conselho Nacional, que decorreu ontem no Porto e que o senhor pôde também traçar alguns dos objetivos relativamente ao próximo grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Atualmente tem 8 deputados, diz que pelo menos chegar aos 12 é um objetivo plausível. Como é que o Rui Rocha consegue perceber que vai convencer o eleitorado que está indeciso entre os partidos mais à direita e que olham para a Iniciativa Liberal e veem neste momento pessoas importantes do partido a desfiliarem-se? Ora bem, nós temos neste momento uma situação política em que temos de um lado um conjunto de partidos, mesmo no espaço dito não socialista, que apresentam soluções de compra de intenções de voto, basicamente, quando ouvimos prometer determinadas coisas em termos de pensões que são absolutamente impossíveis de cumprir. Ou quando temos, ainda agora recentemente, temos uma medida do PSD que consiste, por exemplo, em que o Estado garanta o financiamento bancário e que, portanto, nos pode levar a situações que já vivemos de problemas de solvabilidade do próprio Estado. Nós temos que ter muito claro qual é o caminho da Iniciativa Liberal, independentemente dessas questões internas que coloca. E o caminho da Iniciativa Liberal é o caminho das soluções, portanto não é do barulho nem das promessas, o caminho das soluções, o caminho da ambição, e por isso nós queremos crescer de forma ambiciosa, mas sensata, porque não faria sentido que estivéssemos a falar do crescimento do país e não apostássemos também no crescimento das intenções de voto da Iniciativa Liberal, e o caminho da esperança. E é isso que tem faltado. Nós, de alguma maneira, neste momento... E tem faltado também no seu partido esperança, porque se há pessoas que querem sair nesta altura em que se aproximam eleições, e sabendo que isso pode prejudicar o partido, desde logo na imagem junto do eleitorado, como é que vai depois convencer o eleitorado da Iniciativa Liberal o que quer manter e aquilo que quer trazer de novo? Claro, eu percebo a pergunta, mas é disto mesmo que eu estou a falar. E, portanto, eu sei que há pessoas que provavelmente queriam uma iniciativa liberal mais virada para um radicalismo, mas não foi esse o caminho que a Iniciativa Liberal seguiu. Eu sei que há pessoas que provavelmente queriam que a Iniciativa Liberal fosse uma muleta, por exemplo, do PSD, mas não foi esse o caminho que a Iniciativa Liberal seguiu, e isso é prova da coragem que a Iniciativa Liberal tem posto nas suas decisões, e isso, obviamente, depois pode ter custos internos, não discuto isso, mas é precisamente essa coragem, essa ambição que temos, essa linha de caminho que é o mesmo do partido nos últimos anos e a manutenção desse caminho, que é o caminho da ambição, do crescimento económico, que nos faz acreditar muito que vamos ter um muito bom resultado. Como disse, ainda há pouco, tivemos o Conselho Nacional e há uma intervenção no Conselho Nacional de um membro, de um Conselheiro Nacional, que diz que a Iniciativa Liberal não é, nem nunca foi, o partido dos desistentes. E nós no país temos demasiadas pessoas que já desistiram. É essa a força da Iniciativa Liberal. É dizer que nós podemos mais, que o partido pode ser mais, mas que isso também implica que o país possa ser mais. Porque nós, como eu dizia, temos que pôr o crescimento económico no centro das ações políticas, temos que dar esperança aos jovens que estão a emigrar, temos que dizer que esse crescimento económico depende também, ao contrário do que diz, por exemplo, Pedro Nuno Santos, de descermos os impostos para as pessoas e também para as empresas. Mas há muita direita a dizer exatamente que o país deve seguir nessa linha. Porque é que votar na Iniciativa Liberal pode ser diferente. E como é que poderá o partido dar sinal de que está saudável? E eu vou insistir novamente com as questões internas que saem e que, nomeadamente, os que vieram também dizer que as perdas, nomeadamente Carla Castro, são inestimáveis para o seu partido. Mais uma vez, nós não somos um partido de desistentes. Esse Conselheiro Nacional ontem disse:
vamos nos virar para o país, vamos falar aos portugueses. Nós não somos hoje menos do que éramos, somos mais. Mas são diferentes? Somos os mesmos, aí é que está. Diz há pouco que estavam à espera de, provavelmente, que a Iniciativa Liberal tomasse um rumo um pouco mais radical. Há na direita quem esteja a ocupar espaços mais radicais. A Iniciativa Liberal tem vindo a abrandar o discurso? Não, eu creio que a Iniciativa Liberal, vamos lá ver, temos uma realidade que é uma realidade que ela própria se radicalizou nos últimos meses. Radicalizou no sentido que houve uma sucessão de factos que são factos preocupantes para a democracia, questões de tentativa de interferência no poder judicial, na justiça, situações em que foram encontrados 75 mil euros na residência oficial do Primeiro-Ministro. É natural que isso contamine o debate político. Mas a Iniciativa Liberal, isso também é algo que eu queria dizer e faz parte dessa estratégia de conquista e de crescimento da Iniciativa Liberal, vai-se focar na apresentação de propostas, vai-se focar na apresentação de desafios ao país e é esse o caminho que vamos ter. Obviamente, pontualmente faremos algum tipo de reação a questões que possam surgir, mas o nosso caminho é mesmo esse, é de soluções, esperança. Não queremos mais conformismo em Portugal. O conformismo tem problemas muito complicados, porque há um conjunto de pessoas que diz que já não é possível fazer melhor. E nós recusamos isso completamente. E há outro conjunto de pessoas que diz que já não é possível fazer melhor, então qualquer coisa serve. E, sobretudo, serve o barulho. E nós não vamos por esse caminho. Nós vamos pelo caminho da proposta, da ambição, das soluções para Portugal. Do desafio aos portugueses, dizendo nós podemos ser melhor, nós podemos fazer melhor, o país pode fazer melhor, temos pessoas para isso. Vamos lá ver, não há nenhuma condição inicial dos portugueses, do país, que nos coloque sempre em clima de estagnação, em clima de mediocridade, em clima de falta de horizonte, de falta de esperança. É isso que nós temos que dizer aos portugueses. É possível fazer mais. Mas neste momento há um clima de dúvida em relação ao que vai acontecer nestas eleições. A direita tem cenários complexos. A Iniciativa Liberal não quis juntar-se à Aliança Democrática, que esteve, de resto, ainda este fim de semana em evidência mediática. O Rui Rocha, em algum momento, olhou para aquela iniciativa da AD, aquela convenção, e ficou com pena de não estar lá também. Não, pelo contrário. Essa decisão faz parte daquelas questões corajosas que eu falei no princípio, que podem originar às vezes alguma questão interna, mas que fazem parte da coragem de nós dizermos nós vamos com as nossas listas, nós vamos com as nossas ideias. E, portanto, eu acho mesmo que a cada dia que passa ficará mais evidente porque é que a Iniciativa Liberal tomou essa posição. Vamos dar 3 exemplos de motivos pelos quais nós tínhamos que apresentar as nossas listas. E quais são? Nós apresentamos no Parlamento propostas para a descida significativa do IRS. O PSD votou contra. Nós apresentamos no Parlamento uma nova lei de bases da saúde que permitiria que os portugueses, quando têm um problema de saúde, pudessem decidir se querem ir ao centro de saúde, porque confiam no centro de saúde, se querem ir à clínica um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, porque preferem ir à clínica, se querem ir a uma unidade do setor social, porque é essa a sua preferência. O PSD votou contra. E um terceiro exemplo, que é a situação da lei eleitoral. Perdem-se ou perderam-se nas últimas legislativas 700 mil votos que não serviram para eleger ninguém. A Iniciativa Liberal propôs um círculo de compensação, na altura com 40 deputados, mas dissemos podemos discutir se são 40, se são 30, se são 25 que faz parte desse círculo de compensação. E era fundamental para que, em vez de nestas eleições que vamos ter agora, tivéssemos 700 mil votos perdidos ou mais, tivéssemos 200 mil. Era uma evolução naquilo que é a representação democrática. O PSD votou contra. E já agora que estamos no Porto, um quarto exemplo, que é a questão da TAP, que eu penso que todos sentimos, temos essa sensação de que, apesar do que nos dizem, essa questão da TAP ser estratégica, o Porto sabe bem que não é, o aeroporto de Sá Carneiro sabe bem que não é, Braga sabe bem que não é, Viana sabe bem que não é, pois nós avançamos também com uma proposta de privatização da TAP. Nem isso o PSD viabilizou. E agora há um dado adicional que tem precisamente a ver com estes últimos dias desta convenção do PSD. Nuno Melo, numa entrevista, disse uma coisa claramente, que não estariam em condições de, se não estivessem em condições de fazer governo, que viabilizariam um governo do PS. Disse isto. E depois veio dizer o seu contrário. Mas eu acho que ele foi sincero, porque há um ponto de partida. É que Montenegro já disse que não faz governo
se não ganhar as eleições. Vencer as eleições. E a Iniciativa Liberal não quer viabilizar um governo do Partido Socialista. A Iniciativa Liberal não viabiliza um governo do Partido Socialista. Portanto, eu acho que Nuno Melo foi sincero, depois teve que recuar, mas é a única posição que de facto é coerente com a posição que o Luís Montenegro assumiu. E, portanto, com esta posição de base, que é dizer que só governa se tiver maioria, se ganhar as eleições, então isso o que é que significa no final? Que viabilizam um governo do PS, pois nós não viabilizamos. E dizemos isso claramente desde o princípio. E, portanto, mas essa autonomia estratégica, só para concluir, que é muito importante, essa autonomia estratégica que a Iniciativa Liberal tem, essa coragem, essas propostas para mudar efetivamente a vida dos portugueses, é fundamental que seja a Iniciativa Liberal a trazê-las, a apresentá-las e a discuti-las e a defendê-las. E é isso que eu vou fazer ao longo de toda a campanha. 3 exemplos em que o PSD inviabilizou propostas no Parlamento da Iniciativa Liberal. Eu vou-lhe perguntar se isto também, o que estamos a assistir agora, é o facto de não haver um acordo na direita, onde cabe a Iniciativa Liberal, é uma vingança por esse facto, ou se, por outro lado, estamos a assistir a uma Iniciativa Liberal que quer descolar sozinha, mas pode acabar também sozinha se disser não a uma necessidade que o PSD e o CDS e o PPM possam vir a ter para governar. Claro. Eu creio, como dizia, que nós temos que combater os conformismos que estão instalados no país. E são tão importantes, são tão graves aqueles que dizem que não é possível fazer melhor, como aqueles que dizem que vale tudo, porque esse conformismo leva ao desespero. E, portanto, era muito importante que a Iniciativa Liberal estivesse nesta campanha, estivesse nestas eleições, estivesse com esta ambição de dizer aos portugueses: nós podemos fazer melhor. E a vantagem é que sim, a AD terá algumas medidas, por exemplo, no capítulo dos impostos, no capítulo da saúde, mas ficará sempre aquém daquilo que é o desafio que a Iniciativa Liberal vai trazer em desagravamento de impostos, em reforma estrutural da saúde, em medidas muito concretas para começar a resolver a crise da habitação. O que está a dizer é que há um afastamento completo com a AD, ou completo, ou pelo menos nas áreas que considera vitais? O que estou a dizer é que há duas velocidades. Há uma velocidade da AD e há uma velocidade da Iniciativa Liberal. Incompatíveis essas velocidades em algum momento da história? Incompatíveis neste momento, porque era preciso que esta ambição fosse trazida aos portugueses, compatíveis depois das eleições, em função daquilo que for o valor eleitoral de cada um dos partidos, com esse compromisso, ou seja, com a mesma certeza que eu digo. Era fundamental que a Iniciativa Liberal estivesse nestas eleições com os seus candidatos, com as suas medidas e com os seus programas, terá todo o sentido de responsabilidade para viabilizar soluções que sejam determinantes para o país, que permitam sair daquilo que foi a asfixia socialista destes últimos 8 anos, que sejam obviamente situadas no plano democrático, e que sejam, obviamente, ambiciosas do ponto de vista da transformação. É muito importante mudar o governo, mas é igualmente importante mudar as políticas. E se nós não estivéssemos neste combate, repara, em 2022 foi a Iniciativa Liberal que trouxe a urgência do crescimento para este debate, para o debate das legislativas de então. Nós vamos trazer a urgência da ambição, a urgência da coragem, a urgência das propostas concretas para problemas determinantes do país. E essa solução para esses problemas poderiam passar, se a Aliança Democrática necessitasse da Iniciativa Liberal no pós-eleições, por alguns acordos parlamentares, algumas exigências para governar. Qual seria a posição da Iniciativa Liberal? As exigências da Iniciativa Liberal têm a vantagem de ser muito claras. Nós dizemos ao que vimos. Temos medidas muito concretas na habitação, na saúde, nos impostos. Obviamente que em matéria de negociação... Em sede parlamentar? As duas são viáveis. Eu tenho que dizer, desde logo, que a Iniciativa Liberal está preparada para ser governo. Mas não fazemos depender a viabilização de soluções para o país da existência de uma presença no governo. Já veremos, no momento certo, em função dos resultados eleitorais, em função da ambição que for possível instalar no país, nós estaremos disponíveis para acordo de incidência parlamentar ou para integrar o governo. Não fazemos disso, não é o nosso objetivo, não é termos cargos, não é estarmos, é onde conseguirmos influenciar e da forma conseguirmos influenciar. Imagino que seja também a conquista de votos, até claro, porque quer crescer, claro, e olhando ainda para a direita, eu tenho que lhe fazer esta pergunta: se, olhando para o Chega, que tem subido muito à custa dos jovens, eu sei que na Iniciativa Liberal há aqui uma abordagem aos jovens mais qualificados, mas o Chega diz que também existem militantes com essas mesmas qualificações neste partido liderado por André Ventura. É o Chega o principal inimigo da Iniciativa Liberal nestas eleições? O principal inimigo da Iniciativa Liberal é mesmo o conformismo, que tem essas duas revelações. O daqueles que dizem que vão votar nos mesmos de sempre,
porque acham que não vale a pena fazer de outra maneira, porque o país não dá mais e, portanto, como não dá mais vale estar assim. Portanto, esse é um dos inimigos da iniciativa liberal, assim como é inimigo da iniciativa liberal a ideia de que, não se podendo fazer melhor, então é melhor destruir tudo. E, por exemplo, entrar em leilão de votos ou em leilão de promessas, nomeadamente, por exemplo, enganando os idosos, porque aquilo que André Ventura propõe em termos de pensões de reforma e de evolução, não é que nós todos não quiséssemos que as pensões de reforma pudessem evoluir, mas para isso é preciso pôr o país a crescer. Acha que é irreal a proposta de, em 2030, não é ter só, pensões não é só irreal. ao nível do salário mínimo espanhol? Não é só irreal, é também uma forma de enganar as pessoas. E, portanto, nós não entramos nesse leilão. Por isso é que nós dizemos, o nosso inimigo é o governo do PS, que conduziu esta asfixia, mas é preciso mudar, mas não mudar de qualquer maneira. Não mudar para qualquer coisa. Não, é preciso mudar para algo que ponha o crescimento económico no centro das soluções, porque não há nada mais social do que o crescimento económico. Se nós não tivermos crescimento económico sério, não sei o que é que vamos distribuir. Vamos distribuir promessas, que é o que alguns fazem nesta altura. Ora, nós não queremos distribuir promessas, nós queremos distribuir soluções e as soluções passam pelo crescimento económico. Vamos começar exatamente por olhar as medidas e pelo crescimento económico. Para as pessoas, muitas vezes, ouvir falar de crescimento económico é ouvir falar em macro-cenários, têm alguma dificuldade em trocar isto por miúdos. Sendo este uma aposta forte da iniciativa liberal, como é que vai explicar às pessoas em que medidas é que afinal se vai traduzir ou pode o país precisar para de facto ver o crescimento económico avançar? Num primeiro momento, descida de impostos. Descida de impostos significativa para as pessoas, nomeadamente o IRS. Nós temos que ter um país onde vale a pena trabalhar, onde a mensagem que passamos às pessoas é que passam um mês a trabalhar, a esforçar-se, e depois chegam ao fim do mês e têm uma compensação justa. O primeiro ponto é, portanto, baixar impostos. E o mesmo para as empresas. Nós hoje em dia dizemos às empresas uma mensagem muito má do ponto de vista do crescimento económico. Dizemos às empresas, não cresçam, não vale a pena crescer. Porque o IRC que temos é um IRC que penaliza o crescimento. Portanto, nós queremos também baixar significativamente o IRC e eliminar a derrama estadual. Sim, o ponto de chegada é um IRC de 15%. Poderá ser mais baixo até para pequenas empresas e médias empresas, mas 15% é o número essencial nesta matéria, e eliminação da derrama estadual. E com isto nós estamos a fazer duas coisas. Estamos, primeiro, a aliviar os bolsos das pessoas ou a tesouraria das empresas. E estamos a dar a mensagem certa. Estamos a dizer às pessoas e às empresas que vale a pena crescer, que vale a pena o esforço, porque vão ter a compensação justa do seu esforço. Primeira questão muito importante. Depois, com um ambiente mais favorável que passa por justiça a funcionar, que passa por simplificação, desburocratização. Hoje em dia, para começar uma atividade económica, pode-se esperar 3 anos para ter um licenciamento de uma atividade com tudo aquilo que envolve. É óbvio que um investidor estrangeiro, perante isto, provavelmente vai, olha, estamos no Porto, vai à Galiza, onde isto é muito mais rápido, o investimento fica lá. Nós precisamos muito que as empresas portuguesas cresçam para se tornarem mais competitivas e precisamos muito de ter investimento do estrangeiro para termos mais competitividade. Podemos olhar para o Norte, que tem vários exemplos das diferentes deixe-me só concluir. É que não se trata só desta ideia de crescimento por crescimento. Não, é que empresas competitivas pagam melhores salários. E assim, como a economia a funcionar, é que nós teremos, num segundo momento, um crescimento dos salários que possa aproximar-nos daquilo que é a prosperidade europeia. Portanto, justiça a funcionar, simplificação, impostos mais baixos, isto é o pacote fundamental para transportarmos Portugal para onde queremos. Há outro aspecto a acrescentar, porque tem defendido zonas económicas especiais no interior, onde também a iniciativa liberal tem mais dificuldade em penetrar do ponto de vista eleitoral. Como é que se poderia conseguir alicerçar mais iniciativa privada para estas zonas através destas áreas económicas especiais? Bom, estas áreas económicas têm a potencialidade de atribuir um estatuto
económico, financeiro e fiscal especial precisamente estas regiões. Eu estive precisamente no interior, corri de Porto Alegre a Bragança nos últimos dias e há uma imagem que nós temos que contrariar. Nós, quando falamos do interior, falamos sempre de forma algo deprimida, despovoamento, falta de horizontes, falta de oportunidades, esquecimento, falta de população. E tudo isto é de facto verdade. Mas eu estive em sítios, em instituições que são exemplos extraordinários, que estão neste momento a incubar ideias, que estão a trazer ideias para o mercado, para as empresas crescerem e funcionarem. E, portanto, isto faz com incentivo, obviamente, isso faz parte deste pacote das zonas económicas especiais, mas faz também com investimento, com ciência, com progresso e tecnologia e já agora com transportes. Nós temos, isso é uma das questões que também diz respeito a esta região. E eu queria perguntar disso também, qual é a sua posição sobre os grandes investimentos que incluem transportes vários. Eu estava a regressar de Bragança para... Ferrovia, o aeroporto... Mas deixe-me só dizer, eu estava a regressar de Bragança para Braga, para ir dormir a Braga, à minha casa, e vinha, na saída de Bragança, vinha pensar em Bragança à esperança. E nós temos que contrariar esta imagem derrotista do interior, que se nós continuarmos a falar do interior como um sítio deprimido, que não tem solução, nem as empresas querem ir para lá, nem as pessoas querem visitar, porque ninguém gosta de ir a sítios deprimidos. Nós temos que dizer que é possível transformar isso. Nós temos que ter essa ambição, mais uma vez. Mas o Estado aí tem que ser motor... Por exemplo, transformar essa ideia? Com as zonas económicas especiais que propomos e com a ferrovia, por exemplo, e as infraestruturas que também propomos. Isso é essencial para que haja o país... E acredita no plano que está traçado neste momento e que ele poderá ser cumprido mesmo que mudemos de partido a liderar o governo? Eu creio que é essencial que o façamos. Há um conjunto de instrumentos financeiros. Quando falamos, por exemplo, de alta velocidade, sabemos que há uma parte substancial desse investimento que é pesado, mas onde é possível ir buscar fundos europeus. Aí temos agora esta decisão mais recente em que era preciso concluir um concurso, porque senão perder-se-iam fundos europeus e, portanto, nós temos que aproveitar os fundos europeus disponíveis e temos que ser... Quadrilátero na zona de Braga, por exemplo. Por exemplo, olha, uma questão que tem sido discutida aqui também no Porto e em Braga, a questão do BRT. Isso não soluciona nada. Há fundos europeus para isso? Ah, sim, senhor. Vai resolver seja o que for em Braga, no Porto? Não vai. Aquilo que era preciso num sítio e noutro eram soluções ou de ferrovia, por exemplo, para ligar Barcelos a Braga e a Guimarães numa linha transversal, podia ir até ao Marco de Canaveses, e aqui no Porto soluções de metro e soluções de ferrovia. Agora diz-me, mas a Iniciativa Liberal muitas vezes é conhecida por não querer que o Estado tenha participação. O que nós não queremos é aquilo que Pedro Nuno Santos defende, por exemplo, que é essa ideia que agora surgiu do Estado como estratega das empresas, dos setores. Não, isso não faz sentido. Mas sim, o Estado tem que ter a capacidade de criar as vias estruturantes para que depois o país possa crescer e a ferrovia é determinante. Ou seja, o Estado deve estar à frente do investimento? Não necessariamente isso. O Estado deve garantir que o financiamento possível em termos europeus chega no momento certo. E a concessão? E deve ter depois modelos de concessão, de concorrência, de exploração e de financiamento onde podem entrar parcerias público-privadas. Agora, boas parcerias público-privadas. Aquilo que nós tivemos na rodovia foi um péssimo exemplo daquilo que é a má defesa do Estado. Nós queremos parcerias público-privadas que defendam a concorrência, que tragam os capitais que às vezes o Estado não tem capacidade e que melhorem as infraestruturas. Lá está, para podermos chegar de Lisboa ao Porto mais depressa, do Porto a Bragança mais depressa. Nós temos um país que parece pequeno, mas que hoje em dia está distante por muitas horas e hoje em dia não se mede a distância por quilómetros, mede-se distância pelas horas. É um país pequeno, mas que já deveria ter regiões. O que é que poderíamos fazer para lá chegar? Bom, essa questão é uma questão fundamental. A Iniciativa Liberal tem da visão da descentralização, vou-lhe chamar assim, lato sensu, uma visão positiva. Nós entendemos, e é um princípio liberal, que as decisões devem estar o mais próximo possível das populações. Quando entramos na discussão sobre a regionalização, nós temos um quadro constitucional que é um quadro constitucional adverso à regionalização, porque tem um sistema de dupla pergunta, do qual é muito difícil passar-se para uma situação de regionalização. Mas nós somos claramente a favor da existência de um referendo para que as pessoas possam pronunciar. Porque o país tem sido penalizado por não haver esta forma de gerir a administração pública. E aqui vou falar mais uma vez de descentralização lato sensu. Não estou a falar de regionalização propriamente dita, porque isso creio que tem que haver um referendo e as pessoas têm que se poder pronunciar. Agora, se nós olharmos para a despesa do Estado, temos evidência de que se trata de um Estado centralista.
Portanto, nós temos a despesa das administrações locais e regionais muito abaixo daquilo que é o perfil típico da Europa. O que é que quer dizer? Que as decisões estão a ser tomadas em Lisboa distantes das populações. E isso nós não defendemos. E agora tivemos um processo de descentralização que começou muito mal. Porquê? Porque aquilo que foi transferido para os municípios é quase a possibilidade de gerir o edificado. Se o edifício precisa de obras, se o edifício não precisa, se é preciso uma intervenção. E mesmo aí é discutível que as verbas transferidas sejam as suficientes. Mas não se transferiu a autonomia. Num centro de saúde, há perfis diferentes consoante o país. Num sítio mais envelhecido, nós precisamos de pessoas e de pessoal médico, por exemplo, mais virado para a geriatria. Num sítio que tem gente mais jovem, nós precisamos de profissionais de obstetrícia. E, portanto, há aqui uma grande vantagem em que isto não seja só gerir o edificado, mas que haja autonomia real para recrutar professores, escolher o pessoal, definir se as aulas funcionam de manhã à tarde ou a meio do dia. Tudo isso deve ser algo já que falou em património edificado, quero também desafiá-la a falar de habitação. Considera urgente e sério este problema, já o disse. O que é que deve o Estado fazer, afinal, para dar resposta a um setor que padece de atrasos e decisões estratégicas? Olha, a primeira medida da iniciativa liberal será revogar o pacote Mais Habitação. Está praticamente tudo errado. E tudo aquilo que podia estar bem está mal concebido. Portanto, revogação do pacote Mais Habitação. Medidas concretas depois dessa revogação para começarmos a resolver o problema de acesso à habitação. Desde logo, descida do IVA da construção. Nós dizemos que a habitação é um bem essencial. Todos estamos de acordo. Tributamos em IVA como se fosse um bem de luxo. Portanto, é fundamental baixar o IVA da construção para todas as utilidades possíveis. Depois, ainda hoje pagamos um imposto que se chama IMT. É um imposto que António Guterres, há 30 anos, disse que era o imposto mais estúpido do mundo. Pois cá continuamos. Qual é a consequência? Habitação mais cara. Terceira medida, devolutos do Estado, seja ele central, seja local. Dezenas, centenas de milhares de imóveis que o Estado nem sabe se tem, nem sabe onde tem. É preciso concluir o cadastro desses imóveis e é preciso pô-los à disposição da população. Mais uma vez, não podemos ser hipócritas. A habitação é um bem essencial, então não pode haver habitação do Estado ou edifícios do Estado parados e que não estão ao serviço da população. E depois o mercado de arrendamento. Nós não temos um mercado de arrendamento a funcionar. Então há uma medida primeira que é fundamental. É a tributação das rendas tem que baixar. Para quê? Para dizermos aos proprietários que devem colocar os imóveis que têm e que hoje não colocam, porque fazem contas e dizem não vale a pena, que os coloquem no mercado. Isto junto com uma justiça a funcionar e com uma simplificação. E, portanto, deste conjunto de medidas que são aquelas que devem ser feitas, porque o problema está na oferta e não no outro lado, deste conjunto de medidas nós continuaremos a lutar para que o mercado possa funcionar. Já falamos aqui um pouco de saúde, estamos quase a terminar a entrevista, mas queria também falar um pouco sobre este setor, porque ele é talvez o que ideologicamente mais separa os partidos até à direita. Há aqui algumas visões diferentes, já expôs algumas das suas. Quais são, se a iniciativa liberal vier a governar ou tiver a oportunidade via parlamentar de novas propostas, as prioridades? Há diferentes momentos com uma questão de fundo. É que remendos já não servem. Nós temos hoje um problema de médicos de família, de cuidados primários. E é por isso que muitas vezes as urgências entram em colapso. Porque se as pessoas não têm uma porta aberta no Serviço Nacional de Saúde, dirigem-se à única porta aberta que são as urgências. E, portanto, nós temos que olhar para quem precisa mais de médico de família, que são os idosos, são as crianças. Esses têm que ter médico de família. E se o SNS não lhes garante, então é preciso contratualizar com os privados para que pelo menos estes possam ter médico de família. Depois, há modelos como as parcerias público-privadas que na saúde funcionavam bem. Eu, como disse, sou candidato por Braga e temos aí o exemplo de um hospital que funcionava bem e que, por enviesamento ideológico, deixou de ser uma parceria público-privada. E nós queremos que o Hospital de Braga volte a funcionar. Queremos que o Hospital de Braga volte a funcionar, que o Hospital Beatriz Ângelo em Loures volte a funcionar, que o Hospital de Vila Franca de Xira volte a funcionar. Portanto, as parcerias público-privadas são uma solução. Mas isto não basta. É preciso ir mais longe. E aquilo que nós temos... mais longe com as OLS que estão a ser formadas? Isso não vai resolver nada. Quando eu digo ir mais longe, é outra coisa. É pormos o utente no centro da decisão do serviço a que quer recorrer. O Estado tem que ser financiador do serviço de saúde, o Estado tem que ser regulador.
E há outra condição que é fundamental, é que as pessoas não paguem mais, mas devem poder escolher, como eu disse no início, se houver uma clínica que lhes interessa, que é aquela onde querem ser tratados, pois vão à clínica. Se têm um hospital do setor de uma misericórdia, do setor social, pois que vão ao hospital do setor social. Com recurso e se vão a seguros de saúde ou o Estado a participar? O Estado como financiador. Ponto muito importante é que às vezes as pessoas podem pensar que isto é uma miragem. Isto é exatamente o que se faz em vários países europeus, na Alemanha, na Holanda, e funciona. Nós queremos um acesso à saúde para as pessoas onde não pagam mais e que funcionam e onde elas escolhem. E na sua ótica estamos a gastar muito dinheiro em saúde? Eu creio que o gasto de saúde, se me pergunta, estamos praticamente no orçamento da saúde nos 15 mil milhões de euros. E eu diria, nós não vamos mexer aí. Agora, tem que ser bem utilizado. Tem que ser utilizado para esta reforma de que eu estou a falar, tem que ser utilizado para que as pessoas tenham acesso à saúde em tempo, porque é muito mais caro aquilo que acontece agora no médio e longo prazo. Porque se eu demoro 2 anos a ter uma consulta, quando chega à consulta, provavelmente a minha patologia está mais complicada. Então vai ser preciso gastar mais dinheiro, já para não falar, obviamente, daquilo que é o desconforto das pessoas que têm uma doença que não têm um tratamento. Portanto, a medicina preventiva é também algo muito importante e só como um modelo em que as pessoas podem escolher, em que os prazos são mais curtos, em que há médicos de família, em que as urgências não são a única porta de entrada e em que temos eficiência no sistema, só aí é que nós podemos dizer que estamos a fazer... Olha, estamos quase no 25 de Abril, estamos a cumprir um dos desígnios de 25 de Abril, que é o acesso à saúde. Um dos temas que é mais caro ao seu partido, a TAP, também já falou en passant aqui durante esta entrevista. Caro é o termo, é mesmo caro. Caro É o termo em todos os aspectos, como temos vindo a acompanhar. 3,2 mil milhões, muitas críticas da Iniciativa Liberal, vimos imensos cartazes, imensa comunicação à volta deste assunto. Em que moldes é que agora deve o Estado comportar-se com uma privatização à vista ou, se isso não acontecer, por via de decisão de um futuro governo socialista? Pois, essa é precisamente a questão e, de facto, a região norte é o sítio ideal para falarmos da TAP, porque todos percebemos que no aeroporto de Sá Carneiro, que serve a região, a TAP tem uma presença relativamente residual e, portanto, todas aquelas questões de que a TAP é estratégica, de que a TAP isto, da TAP aquilo, se não houvesse alternativas no aeroporto de Sá Carneiro, nós não nos conseguíamos mexer como conseguimos hoje em dia, porque outras companhias vieram trabalhar para o aeroporto do Porto e ainda bem que o fizeram. Para a Iniciativa Liberal é claro, a TAP tem que ser privatizada e tem que ser privatizada de forma integral. O Estado vai perder dinheiro? O Estado vai perder dinheiro, mas essa decisão é aquilo que se chama um custo afundado em economia. Isso decorre da decisão inicial, não decorre da decisão de privatização agora. Portanto, obviamente, tem que ser privatizada nas melhores condições para que o Estado possa ter o retorno, mas deve ser privatizada quanto mais cedo melhor. E deve haver estratégia nessa privatização? A estratégia é esta, é da rentabilização dos ativos, tal como eles existem, o melhor possível, tirando o melhor partido possível, mas com a certeza que deve mesmo ser privatizada e já agora que o resultado dessa venda, que será sempre inferior àquilo que foi investido pelos portugueses na companhia, seja devolvido aos portugueses. Se não nos perguntaram se queríamos ou não comprar a TAP, pelo menos o resultado da venda que venha diretamente para os bolsos dos portugueses. Vê a ligação do negócio da TAP com o futuro aeroporto de Lisboa e a localização que está para ser decidida? Eu diria uma coisa, eu queria daqui por um ano ter uma entrevista aqui outra vez no Porto Canal e queria vir cá com as obras do novo aeroporto já a serem feitas. Portanto, eu não queria que houvesse mais atrasos. É urgente decidir também a questão do aeroporto. Nós perdemos muito dinheiro em Portugal por não termos um aeroporto e, portanto, tivemos uma comissão técnica que se pronunciou. Decida-se rapidamente. Com a Iniciativa Liberal, decidir-se-á rapidamente, porque eu quero muito vir a esta entrevista que possa acontecer daqui a um ano com a obra do aeroporto já iniciada. Fica esse encontro marcado. Caso isso aconteça, Rui Rocha, estamos em período eleitoral. Eu agradeço ter estado Muito connosco. obrigado. Por isso o Porto Canal está a ouvir os líderes dos partidos, que são também cabeças de lista. O próximo é na quinta-feira. O protagonista será Rui Tavares, do LIVRE. Ana Gomes.